Olá, eu sou o pastor Emanuel, pastor da New Hope Brazilian Baptist Church, e hoje nós estamos seguindo a nossa série de reflexões sobre Noel. Semana passada nós falamos sobre um dos nomes, um dos atributos que seriam derramado, incorporado, encarnado pelo próprio Jesus Cristo, que é maravilhoso conselheiro. Nessa semana a gente segue a nossa reflexão e nós vamos falar sobre Deus poderoso. Só para que a gente se se lembre daquilo que estamos conversando, nós começamos essa série intitulada Noel. Noel significa Natal, Natal significa nascimento. Esse termo Noel começou a ser usado para se referir como o dia do nascimento de Cristo, nascendo de uma expressão do latim. Essa expressão é Noel. Quando nós falamos Noel, nós estamos falando exatamente deste nascimento de Cristo. O objetivo dessa série é funcionar como um advento para nós, é esse tempo de preparo para o nascimento de Cristo. Mas o objetivo dessa série, mais uma vez, não é apenas nos preparar para o dia 24 e 25 de dezembro, é nos trazer a consciência, a realidade do Cristo encarnado, para que a gente não viva a nossa vida desprezando o poder, a presença, a importância do Cristo entre nós. Nós estamos baseando essa nossa série de conversas no texto que se encontra em Isaías, capítulo 9, verso 6. E eu vou ler este trecho que é para nós muito importante, porque ele é como o trilho no qual nós estamos caminhando nessa série de mensagens. Isaías, capítulo 9, verso 6, diz assim a palavra de Deus: Porque um menino nos nasceu, o filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Bom, vamos entender hoje o que significa Deus Poderoso, porque afinal de contas, Isaías está escrevendo 800 anos antes do nascimento de Cristo, para que nós estivéssemos preparados para que quando Cristo viesse, tivéssemos a consciência que não era apenas mais um homem nascendo, não era apenas mais um sábio nascendo, mas era o próprio Deus nascendo. O que Isaías está dizendo aqui é que Jesus é o Deus poderoso. Ele usa duas palavras aqui no hebraico para trazer este atributo de Jesus. A primeira, Deus, no hebraico é El. Essa palavra El, ela é usada para comunicar os nomes estendidos de Deus, como El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Roi, Emanuel. O que significa El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, Elohim, o Deus Altíssimo, El Alon, o Deus Eterno, El Roi, o Deus que vê, Emanuel, o Deus conosco. O que Isaías está dizendo é que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que criou todas as coisas, aquele que está presente em todos os lugares, aquele que é Altíssimo. Agora ele estaria entre nós. E ele coloca junto com o nome Deus a outra palavra, poderoso. Essa palavra no hebraico também pode ser traduzida como forte, corajoso, mas também, acima de tudo, é uma força, uma coragem que está relacionada a um guerreiro. É a expressão que está relacionada à ação de Deus de entrar no Egito, lutar pelo seu povo e libertar o seu povo. O Deus que libertou o povo de Israel do Egito é o Deus que agora iria encarnar para libertar o seu povo das algemas do pecado. O que Isaías está falando aqui é que, da mesma forma como o Deus no passado libertou o povo, agora ele viria na profecia cumprida em Jesus Cristo para libertar o seu povo novamente, porque ele é o Deus poderoso. Esta palavra aqui, ela nos remete muito a essa história de Moisés, essa história em que Moisés foi usado por Deus para libertar o povo. E quando nós estudamos a teologia bíblica, Moisés é tido como um tipo de Cristo. Ou seja, se nós estudarmos a história de Moisés, a gente vai conseguir ver como que vislumbres, sinais do ministério de Jesus Cristo. O que Isaías está dizendo é que a história que aconteceu no passado no povo de Israel por meio de Moisés iria acontecer novamente, porém de uma maneira plena, de uma maneira completa, por meio da pessoa de Cristo. E não seria apenas mais um homem que estaria sendo chamado e enviado em nome de Cristo, em nome de Deus, em nome do Todo-Poderoso, mas seria o próprio Deus, o Messias, o libertador, que entraria na história humana e realizaria essa libertação. O El Poderoso, o Deus Poderoso, libertaria o seu povo.
Isaías escreveu isso se referindo a Jesus. Quando Jesus encarnasse, ele seria o Deus Todo-Poderoso. Um dos pontos positivos de estarmos em 2023 é poder adiantar este filme e chegar no momento em que Jesus de fato nasceu, Jesus de fato exerceu seu ministério. E quando nós adiantamos este vídeo, adiantamos este filme, nós conseguimos chegar no Novo Testamento e olhar o ministério de Jesus e fazer a pergunta: o Jesus encarnado de fato foi Deus poderoso? Nós poderíamos olhar todos os evangelhos para responder essa pergunta, poderíamos ir para o livro de Atos para encontrar a resposta para isso, ou então as cartas paulinas, ou até o próprio Apocalipse, que tudo está apontando para Cristo, tudo está apontando para a sua grandeza, para o seu poder. Mas nós vamos pegar o Evangelho de João. O Evangelho de João, ele tem este objetivo. Ele foi escrito para registrar os sinais que apontavam para a messianidade do Cristo, para este poder libertador, o Cristo ungido, o Deus encarnado. João, ele escreve o Evangelho registrando 7 sinais, que são como que o atestado, a certificação que Jesus é Deus Todo-Poderoso. Ele vai deixar isso registrado no capítulo 20, João capítulo 20, no verso... João capítulo 20, verso 30 e 31. Diz assim a palavra de Deus: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Os sinais que João registra aqui são 7 sinais. Ele registra a cura de um cego de nascença, de um paralítico de nascença, a cura do filho do oficial, ou quando ele ressuscita Lázaro, e assim segue a multiplicação de pães e peixes, quando Jesus anda sobre as águas e também acalma a tempestade. Estes 7 sinais, eles funcionam como que para nós uma relação que atesta a messianidade do Cristo, que Cristo é Deus, que Cristo é o Todo-Poderoso, que ele não era apenas um sábio que nasceu, um cara legal que nasceu, mas ele era o próprio Deus na história. Eu não sei se você parou já para analisar os milagres de Jesus nessa perspectiva que vou dizer agora. Quando nós olhamos, por exemplo, estes 7 sinais que João nos apresenta como respostas, como provas da messianidade de Cristo, eles vão nos comunicar que Jesus, ele tem poder sobre a natureza, quando ele acalma a tempestade e quando ele anda sobre as águas. Mas ele não apenas tem todo o poder sobre a natureza, ele tem todo o poder sobre a matéria, quando ele transforma a água em vinho, multiplica pães, multiplica peixes. Ele não apenas tem poder sobre a natureza, poder sobre a matéria, mas tem poder sobre a vida. Ele cura um cego, ele cura um paralítico, mas não apenas sobre a vida, ele também tem poder sobre a morte. Ele diz para Lázaro: sai para fora, e a morte não pôde segurar. Ora, quem, se não Deus, tem poder sobre natureza, matéria, vida e morte? Jesus é Deus. E por que nós estamos dizendo tudo isso? Porque eu estou trazendo essa realidade que muitas vezes parece tão óbvia. A gente já leu o Evangelho tantas vezes, sabemos esses milagres, para nos lembrar que este Jesus que foi nos enviado é o Deus Todo-Poderoso entre nós. Mas é importante nos lembrar que ele não é apenas poderoso ele é poderoso Emanuel. Ele é o Deus poderoso que está conosco. Emanuel significa Deus conosco. Veja, o Deus que tem todo o poder sobre as estrelas, sobre o universo de uma maneira geral, o Deus que tem toda a sabedoria, que faz todo o milagre, que tem poder sobre a vida, sobre a morte, é o Deus que se encolheu e coube em uma manjedoura. O Deus que tinha todo o universo na palma das suas mãos. No dia do Natal, ele estava tão pequeno que as suas mãos eram grandes o suficiente para segurar o dedo de Maria. O Deus que alimentava todos os animais silvestres, todas as realidades de vida que estão debaixo da água, no céu, sobre a terra. É o Deus que, no dia do Natal, ele estava chorando porque queria mamar. Veja, mas a beleza disso é ver que este Deus que se encolheu e coube em uma manjedoura continuou tendo o mesmo poder.
Isso para nós é um sinal muito importante, que este encolhimento do Deus do universo para encarnar, para estar no nosso meio, não diminuiu o poder dele. Da mesma forma que o encolhimento dele para entrar no nosso coração, entrar na nossa vida, não diminui o poder dele. Ele continua sendo todo-poderoso, ele continua sendo Deus Altíssimo. E quando ele entra em nosso coração, esta é a verdade que nós não podemos esquecer. Ele continua tendo todo o poder sobre natureza, sobre matéria, sobre vida e sobre morte. Ele é o nosso Deus. No dia do Natal, nós não podemos esquecer disso, que o Deus Todo-Poderoso encarnou, que o Deus Todo-Poderoso hoje pode habitar em nosso coração e o seu poder continua sendo real, vivo e grandioso para nos libertar, para nos transformar. A mensagem do Natal é para nós também uma mensagem que nos impulsiona para o futuro. Todas as profecias que apontavam para o nascimento de Cristo, elas aconteceram. Isso nos faz refletir sobre todas as profecias que estão relacionadas à segunda vinda de Cristo. Se as profecias que estavam relacionadas à primeira vinda de Cristo aconteceram, podemos ter a certeza que todas as profecias relacionadas à segunda vinda de Cristo também acontecerão. O Natal é para nós este momento de lembrarmos deste encolhimento do Deus em uma manjedoura, mas a realidade do seu poder foi contínuo. Mas também é para nós um convite para acolhermos o Cristo no nosso coração, para que o Natal aconteça no nosso coração. Lembrando que este Deus tem poder para habitar em realidades pequenas, como uma manjedoura e como o nosso coração, mas realizar milagres de transformação, de cura e de libertação. Mas também é um convite a nos prepararmos para essa segunda vinda de Cristo, porque o nosso Cristo, a mensagem do Natal, não é sobre uma manjedoura vazia que recebeu Jesus, mas também é sobre uma tumba vazia que não pôde segurar Jesus. Ele continua operando milagres, ele continua fazendo sinais e maravilhas, ele continua sendo Deus poderoso. Noel, Jesus nasceu. Que Deus te abençoe.